Desde pequeno, eu sempre contei com o carinho das pessoas, como o apoio dos amigos quando eu decidi ser modelo. Na primeira novela, eu contei com o apoio de grandes profissionais. No teatro, eu contava com o aplauso da plateia. Eu só não sabia que eu ia contar com uma força ainda maior, da Abrale, que ajuda muita gente na luta contra o câncer de sangue. A Abrale é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma entidade sem fins lucrativos que dá um importante apoio às pessoas no momento em que elas mais precisam, a luta contra o câncer. Todo ano, milhares de pessoas no Brasil, homens ou mulheres, crianças ou idosos, ricos ou pobres, descobrem que estão com câncer. Poder contar com o apoio de uma entidade como a Abrale faz toda a diferença nessa hora e dá uma força muito grande. A Abrale oferece assistência psicológica, jurídica, orientação com médicos especialistas e criou diversos programas de apoio aos pacientes e seus familiares em todo o Brasil. Ela lutou pela criação de leis para garantir o acesso gratuito aos caríssimos medicamentos, exames e transplantes de medula óssea. Para continuar nesse valioso trabalho, ela precisa da sua contribuição. É muito fácil doar. É só acessar o site abrale.org.br, clicar no link e fazer a sua doação, inclusive com cartão de crédito. Doe a quantia que você quiser ou puder. Ela já será uma grande ajuda para que a Abrale possa continuar ajudando quem está lutando contra o linfoma, a leucemia e outros tipos de câncer no sangue. Acesse abrale.org.br e faça a sua doação, porque nessa luta toda ajuda conta. Abrale 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Opa, tá de mudança? Tô sim. Vida nova, novos hábitos, né? Ah, então vai de etanol, né? Você não falou novos hábitos? Tem que começar aqui, com etanol. O hábito de ser mais ecológico, ter mais potência no motor, gerar mais empregos no Brasil, tudo isso tá no etanol. Ele é competitivo e completão. E aí, vai mudar? Vou sim. Pode completar com etanol. Essa mudança a gente já conseguiu. Porque essa aí, vai dar trabalho. É etanol? Então pode completar. Você já deve ter ouvido falar em medula óssea. A medula óssea, ela é rica em células-tronco. Por isso pode ser usada em transplante de várias doenças, como leucemia e doenças genéticas. A maioria dos pacientes não tem um doador na família. Por isso, procure o Hemocentro e faça o seu cadastro. Nos ajude a salvar uma vida. Faça a diferença. Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana, o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana, combustível que move o carro, tudo de bom da cana, a energia sustentável, tudo de bom da cana, trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar, é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Amigos de Sertãozinho, grande abraço, obrigado pela sua audiência. A STZ a partir de agora com República. Hoje um programa falando sobre os direitos do consumidor. Você, meu amigo, minha amiga, a senhora que vai para as compras, o senhor que costuma fazer as suas compras. Hoje nós vamos saber quais são os nossos direitos, principalmente se tratando de produtos já adquiridos. Nós temos direitos às trocas,
direitos em devolução, tudo isso nós vamos discutir no programa com a Lucinéia Cardoso. Ela é uma das coordenadoras do PROCON na cidade de Sertãozinho. O assunto é bastante interessante, né, Ed? Hoje o Ed Nascimento mais uma vez ao meu lado aqui no República. Nosso programa é um programa que vai ao ar todos os sábados, como de costume, sábado pela manhã, no domingo à tarde e na quinta-feira à tarde. Então, para você que está assistindo agora, neste sábado, um ótimo final de semana e muito obrigado pela sua audiência. A senhora, o senhor que está assistindo nesse domingo, é um ótimo final de semana, né? Um ótimo final de domingo. Muito bem, Laurente, realmente neste sábado, o assunto importante, a Lucinéia, parece que é a segunda vez que ela vem no República, a primeira vez quem estava aqui ao meu lado era o Eliel, né? A gente fez uma entrevista legal com ela falando sobre as devoluções, sobre a marcação, que a pessoa pode marcar um dia para receber, né, os móveis quando compra em casa. Realmente é bom sempre trazer para a gente ter novas descobertas sobre o consumo, que no Brasil realmente tem muita reclamação, tem muita empresa que está recebendo reclamação por cometer erros, né, nessas Mas entregas. tem mesmo muita reclamação? Tem muita gente que reclama no PROCON? Reclama porque não conhece a lei, não conhece as regras, ou reclama porque tem razão? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Laurente, bom dia, Ed. Realmente a gente tem um índice de reclamação muito grande e na maioria das vezes é originado do quê? Da falta de informação, tanto do consumidor quanto dos fornecedores, em qualquer situação que seja. Quando há o direito de troca, quando há o direito de substituição do produto e devolução do dinheiro, ou quando necessariamente não há e é uma cortesia do estabelecimento comercial. Então a falta de informação acaba atrapalhando bastante. De ambas as partes. Exatamente. Tanto um como o outro, às vezes não está bem informado, né, ou não tem conhecimento da lei, não tem conhecimento das regras, acaba, né, se complicando. Com certeza, com certeza. Quem é que tem mais dúvida, o consumidor ou o vendedor? Na maioria das vezes, a gente observa o seguinte, em relação à troca de produto. A grande maioria de problemas é originário tanto da falta de informação do consumidor quanto do fornecedor. O comerciante, nesses momentos, quando se trata de venda e para fidelizar o cliente, às vezes acaba fazendo troca de produto sem esse produto apresentar nenhum tipo de defeito. Então a gente precisa lembrar para os consumidores e para os fornecedores que isso é uma cortesia, não existe uma obrigação de troca quando não há defeito no produto. Então, comprei um produto, não gostei da cor ou o tamanho não serviu, isso eu não acordei antes, na hora que comprei o produto. Eu vou voltar na loja, vou reclamar, quero trocar. A loja faz essa cortesia e isso fica arraigado, como se fosse uma obrigação. E necessariamente não é. E deste costume é que surgem os conflitos, porque no momento que eu vou num estabelecimento que ele não me faz a troca quando não há obrigatoriedade, eu me sinto prejudicado. E necessariamente, se eu tenho conhecimento das formas e das regras, eu vou saber que naquele momento não existe essa obrigação. Então, é importante salientar, produto só tem obrigação de troca quando ele for acordado no ato da venda e não houver nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de vício, e quando, havendo vícios ou defeitos, for para assistência técnica e num prazo de 30 dias não for solucionado, e posterior a isso, quando há o descumprimento de oferta, compro o produto A e na realidade me é disponibilizado um produto B. Então são nessas circunstâncias que pode exigir a troca do produto ou o cancelamento da venda e devolução do dinheiro. Quer dizer que se eu comprar um produto e ele der um defeito, eu levo na loja, não é obrigado a trocar imediatamente. Todo fornecedor tem um direito de, no prazo de 30 dias, tentar sanar esse defeito. Essa regra só não vale para produtos essenciais, medicamentos, por exemplo, produtos de uso continuado vinculados à saúde, olha, um respirador, um inalador, que a necessidade é imediata. Então, esses produtos essenciais, a troca tem que ser imediata. E aonde está escrito isso? No Código de Defesa do Consumidor, se tratando de vícios no artigo 18, nos parágrafos 1º ao 3º, o 3º especificamente em relação a produtos essenciais, e em relação à oferta, ela vai lá designada do artigo 30 ao 31 e as obrigações vinculadas no 35. Quando não são cumpridas as normas? Em relação... Qual é o procedimento? Isso, em relação à troca de produtos. Estando o produto dentro do prazo de garantia, indo para assistência técnica, não sanando o defeito, a pessoa pode exigir a qualquer um dos fornecedores da rede de consumo, fornecedor lojista, fornecedor fabricante, que faça a troca do produto ou devolução do dinheiro. Se não for atendido, pode registrar uma reclamação diretamente no PROCON e, dependendo da situação, se assim quiser, diretamente no judiciário. Lucinéia, quais são os produtos que têm mais tido esse problema na hora de troca? O celular?
Celular é um dos campeões, os eletrônicos no geral, são um dos campeões de reclamações que nós temos, né? Mas hoje, necessariamente, as pessoas, nessa era da informação que a gente vive, necessariamente elas estão buscando reclamações de todos os mais variados itens. O celular, ele já foi muito reclamado e hoje a conduta dos fabricantes mudou em relação ao celular, ou seja, antigamente, se você fizesse uma reclamação e você não tivesse permanecido 30 dias com o produto na assistência técnica, o fabricante não trocava para você. Hoje, basta que tenha uma ordem de serviço, uma verificação de que há uma desconformidade, o fabricante, a maioria deles já faz a troca para o consumidor ou devolve o dinheiro à escolha do consumidor. Então, a gente já fugiu dessa fase do eletroeletrônico, né, que era o carro-venda, de reclamações, e hoje a gente tem dos mais variados. Tratamos desde imóveis, reclamações de imóveis também, no geral, até produtos corriqueiros, vestuário. Ô Lucinéia, mas do imóvel, por exemplo, qual que é a reclamação que aparece? É muito comum a pessoa reclamar, comprei um imóvel na planta e no ato da entrega eu vou verificar aqui. Naquilo que está elencado no memorial, ele está em desconformidade. Ou seja, as portas, elas têm infiltração em parede, ou as portas, na metragem que ela está danificada, a pintura não está adequada. Então a gente tem reclamação justamente desse tipo de problema vinculado a imóvel. E aí qual que é a função do PROCON nessa situação? Eu te procuro lá, vou lá no PROCON, olha, eu comprei um apartamento na planta que rezava no contrato aqui que a porta teria que ser de 3 folhas e são de 2. E aí qual é a sequência? O PROCON faz o que nessa história? Naquele momento, a gente recebe pela documentação, todo o contrato ele vem lá com memorial descritivo, vem lá elencado todos os produtos, todas as formas de prestação de serviço, material que vai ser utilizado e geralmente, quando a gente tem esse tipo de reclamação, o consumidor costuma fotografar o local e trazer pra gente. Desta notificação, desses documentos, a gente pede uma notificação, essa notificação é encaminhada para a construtora, onde é relacionada a reclamação e os vícios que o consumidor observou e é exigido o cumprimento da oferta. Qual é a oferta? Me entregar o imóvel nas condições aqui contratadas. Então eu não contratei um imóvel com infiltração, eu não contratei um imóvel com uma porta danificada. Então todas as desconformidades têm que ser ajustadas e tem que entregar para o consumidor aquele produto que ele adquiriu, da forma que está ali relacionada no contrato. Mas isso aí, de repente eu percebi isso aí depois de 1 ano, 2 anos, ou esse problema na minha casa aconteceu muito tempo depois. Eu tenho um período que eu posso entrar em contato com essa empresa e falar, ou através do PROCON, eu tenho um certo período? Sim, em relação ao próprio Código de Defesa do Consumidor, ele trata o seguinte, em relação a vícios que você pode observar de imediato, ou seja, uma infiltração que está ali, clara para você observar. Existe prazo para reclamação, se tratando de bens duráveis, no caso o imóvel é um bem durável, 90 dias do conhecimento daquele defeito. E se tratando de vício oculto, o que é o vício oculto? É aquele problema que só vai aparecer no decorrer da utilização daquele bem. Então, uma infiltração que ela está ali, naquele momento que eu adquiri o imóvel, que eu adentrei o imóvel, ela não está ali sendo fácil de observar. De repente, ela vem à tona. Eu posso reclamar? Sim. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele nos dá um prazo para reclamações dessa natureza de até 5 anos. Até 5 anos. Nesse caso, que tipo de documentação que eu tenho que levar para comprovar o que está acontecendo? A mesma situação. Os documentos do imóvel, o memorial descritivo, se você fotografar os defeitos do imóvel. Então, são situações que a gente chama de vício. É diferente de defeito. Vício é aquele problema recorrente, passivo de ser sanado. Então, tem uma infiltração, ela pode ser resolvida normalmente. Agora, quando a gente verifica na estrutura, que tem necessidade de uma perícia técnica, que envolve a verificação de um engenheiro, então aí já foge da competência do PROCON. Por quê? Porque nós somos órgão administrativo, nós não detemos no nosso corpo de profissionais nenhum tipo de perito técnico para essa análise. Então isso já foge da nossa esfera e já cai para a esfera judicial. Ô Lucinéia, em relação à sequência, né? O PROCON se manifestou. Depois do PROCON, o proprietário do imóvel, ou no caso a pessoa que vendeu, que fez a venda, não deu muita bola para o PROCON, não foi resolvido no PROCON. Qual é a sequência aí para que o consumidor não seja lesado e que ele tenha as condições reparadas? É interessante verificar o seguinte, Laurente, nós trabalhamos esse tipo de reclamação com consumidores pessoa física que comprou de pessoa jurídica. Então, relação de consumo é sempre envolvendo essas partes.
não significa que eu comprei de você um imóvel, você pessoa física, eu pessoa física também comprei o imóvel e aconteceu algum tipo de problema, eu posso reclamar no PROCON. Aí foge da nossa esfera porque é uma relação civil e não uma relação de consumo. Mas voltando ao caso, o que nós fazemos? A gente expede uma notificação para a construtora, para a empreendedora e relaciona a reclamação do consumidor. Ele tem um prazo para responder para a gente, esse prazo de 30 dias. Se ele não responder ou se ele responder aquém daquilo que estava solicitando o consumidor, eles são intimados, todas as partes, para uma audiência de conciliação, onde nós chamamos o consumidor, a empreendedora, a construtora, todas as partes envolvidas. E aí, naquele momento, tentamos a composição entre as partes. Se não houver uma composição, o caso segue para o judiciário. O que respalda o consumidor nesse momento, que facilita para a vida dele? É que eu deixo de ter uma reclamação via fone, uma reclamação informal e passo a ter documentos concretos acerca daquele problema que eu tenho vivenciado. O que facilita também para a observação em âmbito judicial. Deu para entender legal, porque às vezes a gente acha que, mas eu comprei um presente no dia dos namorados aí, das namoradas, namorada para o namorado para a namorada, mas foi um presente, uma blusa, por exemplo, veio com um defeito ou não serviu, alguma coisa desse tipo, mas não vou procurar o PROCON não, porque isso aí vai criar burocracia, não vai resolver, é assim? Acontece muitas vezes a pessoa, para enfrentar a burocracia. Burocracia, a gente precisa entender o seguinte, que tudo precisa seguir um rito. E o nosso procedimento, muitas vezes para a pessoa pode achar, então 30 dias por uma reclamação de uma blusa que eu acabei de comprar, por que vocês não fazem uma ligação, por que vocês não acionam a loja diretamente? A gente não funciona assim, por quê? Porque todas as reclamações, ela tem que ter uma base. Eu tenho que demonstrar que houve aquela relação de consumo, que eu realmente tive algum vínculo com aquele estabelecimento. Mesmo porque a compra de uma caneta, ou a compra de um carro, é uma compra e é uma venda, né? Exatamente. Independe o valor, para o PROCON não depende do valor. Exatamente, a gente não trabalha. Ação, né, Exatamente, a gente não trabalha com valores, a gente trabalha com a relação em si. Ou seja, a pessoa comprou um produto ou contratou um serviço, independe do valor agregado àquilo ali, existe um procedimento para ser tratado. Por quê? Porque a própria lei já diz que todas as partes têm o direito de se defender. Eu tenho o direito de alegar que houve um problema, enquanto a outra parte tem o direito de dar a versão dela. E é por isso que a gente segue esse procedimento. A empresa recebe a sua reclamação, a sua versão, ela tem um prazo para apresentar a versão dela a respeito dessa reclamação e, posteriormente, analisados a reclamação do consumidor, a resposta do fornecedor. Aí a gente vai verificar se é necessário ou não notificar para uma audiência de conciliação. Ô Lucinéia, é bom que você possa esclarecer bem, aproveitar essa oportunidade. Hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui no República de levar até as pessoas na casa delas saberem que existem obrigações e direitos. Exato. Né? Tanto o lojista tem o direito de cobrar quando numa compra o cliente não corresponde àquilo que foi combinado, como o consumidor tem direito, né, de buscar os seus direitos perante o PROCON e a Justiça daquilo que foi combinado, se ele foi prejudicado no ato da compra. Exato. Então, existe aí a contramão de, né, os direitos são... Os direitos caminham pareados com os deveres. Com os deveres, tem a obrigação e tem, né, os direitos. Por exemplo, a pessoa compra um produto lá e leva o produto, daí a pouco quer voltar para devolver. Como que pode? A loja diz, olha, a senhora pode trocar o produto, mas devolver o produto não dá mais, porque a senhora ficou lá uma semana com o produto, como que vai devolver? É muito interessante essa colocação sua, Laurente, porque uma das bases de discussão do novo projeto do Código de Defesa do Consumidor, de ampliação dos direitos do consumidor, é justamente isso, a respeito do exercício de arrependimento. O que seria esse exercício de arrependimento? O que significa? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz ali no artigo 49 o direito do consumidor, num prazo de 7 dias, arrepender-se da compra ou da contratação do serviço.
porém, vincula esse direito à contratação ou compra estabelecida fora do local, fora do comércio, ou seja, na internet, por telefone, estou assistindo a TV, pego meu telefone, ligo e compro alguma coisa via fone, pelo comércio eletrônico, às vezes alguém bate na porta da minha casa oferecendo um produto ou serviço. Então o exercício de arrependimento ele é possível seguindo essas regras, esse padrão, 7 dias a partir da compra ou da contratação do serviço ou da entrega do produto ou disponibilização do serviço, sempre que ele ocorrer fora do estabelecimento comercial. Mas existe um porém. O exercício do arrependimento, ele também pode ocorrer dentro do estabelecimento comercial? Em que sentido? Quando eu vou no local, eu vou num determinado local e vou comprar essa caneta, como você mesmo disse. Mas no local, existem várias canetas. Logicamente que aquela que eu quero não tem. E a loja ela tem um portfólio virtual, ou ela tem um catálogo, e ela vai me demonstrar aquele produto através daquele catálogo. O que significa? Fisicamente eu estou dentro do estabelecimento comercial, mas o produto que eu quero adquirir, ele não está ali presente. Então eu tenho aquela expectativa de como ele será. Quando o produto chega para mim, não é aquilo que eu queria. Eu posso exercitar o arrependimento? Com certeza. A modalidade da compra foi à distância, independente de onde eu estivesse. Porque eu poderia ter comprado através daquele catálogo na minha casa, poderia ter comprado na rua, em qualquer local. O fato de eu estar dentro do estabelecimento comercial não influenciou em nada no ato dessa contratação. Então é uma dúvida muito grande que o próprio comerciante tem hoje. Olha, nós vamos para um rápido e pequeno intervalo, uma paradinha rápida no República, já estaremos de volta, é um assunto interessante. Nós vamos aqui esmiuçar esse assunto de compra, venda, PROCON, quais os direitos do consumidor, enfim, todas as compras, existem as obrigações e os direitos. A gente volta já, dentro do República, um programa de interesse público acima de tudo. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Desde pequeno, eu sempre contei com o carinho das pessoas, como o apoio dos amigos quando eu decidi ser modelo. Na primeira novela, eu contei com o apoio de grandes profissionais. No teatro, eu contava com o aplauso da plateia. Eu só não sabia que eu ia contar com uma força ainda maior, da Abrali, que ajuda muita gente na luta contra o câncer de sangue. A Abrali é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma entidade sem fins lucrativos que dá um importante apoio às pessoas no momento em que elas mais precisam, a luta contra o câncer. Todo ano, milhares de pessoas no Brasil, homens ou mulheres, crianças ou idosos, ricos ou pobres, descobrem que estão com câncer. Poder contar com o apoio de uma entidade como a Abrali faz toda a diferença nessa hora e dá uma força muito grande. A Abrali oferece assistência psicológica, jurídica, orientação com médicos especialistas e criou diversos programas de apoio aos pacientes e seus familiares em todo o Brasil. Ela lutou pela criação de leis para garantir o acesso gratuito aos caríssimos medicamentos, exames e transplantes de medula óssea. Para continuar nesse valioso trabalho, ela precisa da sua contribuição. É muito fácil doar. É só acessar o site abrali.org.br, clicar no link e fazer a sua doação, inclusive com cartão de crédito. Doe a quantia que você quiser ou puder. Ela já será uma grande ajuda para que a Abrali possa continuar ajudando quem está lutando contra o linfoma, a leucemia e outros tipos de câncer no sangue. Acesse abrali.org.br e faça a sua doação, porque nessa luta toda ajuda conta. Abrali, 100% de esforço, onde houver 1% de chance.
E aí, patroa, levando a criançada na escola? É. Você completa pra mim, por favor? Opa, antes de escolher, uma aulinha sobre o etanol. Vocês sabiam que o etanol emite bem menos gases que provocam as mudanças climáticas? E o etanol também gera muitos empregos no Brasil. É competitivo. E aí, qual vai escolher? Etanol, mãe, etanol. Bom, depois dessa aula, você pede pra completar com etanol, por favor? Etanol é o combustível completão. É etanol? Então pode completar. Você já deve ter ouvido falar em medula óssea. A medula óssea, ela é rica em células-tronco. Por isso pode ser usada em transplante de várias doenças, como leucemia e doenças genéticas. A maioria dos pacientes não tem um doador na família. Por isso, procure o Hemocentro e faça o seu cadastro. Nos ajude a salvar uma vida. Faça a diferença. Voltamos aqui no República, na STZ TV, neste sábado. Eu volto com uma pergunta diferente para a Lucinéia, que é uma dúvida que eu tenho em relação a esses programas que passam na televisão aí, Lucinéia, que oferecem rios de dinheiro se a pessoa acertar uma palavra, né? Que a pessoa liga, fica lá horrores no telefone, não sabe quanto está pagando aquela ligação, porque fica naquela esperança, vou ganhar 10 mil reais se eu acertar a palavra. E fica aquele tempão no telefone. E depois, na hora que chega a conta telefônica, ela leva um susto. Existe esse tipo de reclamação também no PROCON, relativo a isso? Com certeza, Ed. Ultimamente nós temos recebido várias reclamações a respeito disso, porém, qual é o problema? Quando você está assistindo esse programa, que agora ele passa em vários horários, não só mais no finalzinho de noite, no próprio programa ele vem, mesmo que em frações intermitentes, ele vem com a informação do custo da chamada e mais tributos. O problema é que a pessoa não se atenta ao quê? Aquele telefone que está disponibilizado é um telefone móvel de longa distância, então você vai estar fazendo uma chamada de longa distância, o custo dela é muito caro. Então a tributação, o serviço em si, ele é mínimo. E quando você mantém o contato com essas empresas, o que vai acontecer? Ela vai tentar segurar você o máximo de tempo possível no telefone. Então, para cada pessoa que ganha, o ganho da empresa é muito maior. Então, ela vai apresentar pessoas que realmente foram contempladas, que acertou a palavra ou que descobriu o enigma, mas necessariamente, para cada um que foi contemplado, o ganho dela já foi muito superior. Inclusive, esse questionamento é um questionamento que a gente já encaminhou para São Paulo, para a diretoria de fiscalização. Por quê? Porque nós temos um parecer, um entendimento a respeito desse tipo de programação e a gente está aguardando o parecer da fiscalização. Se houver a necessidade, a própria fundação, em nível São Paulo, ela vai intervir. Por quê? Porque nós entendemos que existe uma certa abusividade na contratação de serviços e produtos a respeito disso, dessa prestação de serviço, porque a falta de informação correta ou até mesmo essa atitude, essa conduta da empresa manter você na ligação por muito tempo, sabendo que isso está te gerando um ônus muito grande, necessariamente implica sim uma vulnerabilidade para o consumidor. Então a gente está aguardando, acerca desse assunto, é muito bem colocado, a gente está aguardando o parecer da Fundação PROCON acerca desse tipo de problema. Essa ação, esse tipo de programa, se trata também de um golpe? A gente não pode dizer que é golpe, porque a empresa está legalmente estabelecida, ela tem todas as informações, mas na verdade o que a gente analisa ali é a conduta dela, a forma de ganhar em cima do consumidor, em cima daquele telespectador, que ela não vai se atentar se ela está chegando por um idoso que não tem conhecimento, por uma criança que não tem conhecimento. Então o foco do nosso questionamento é justamente isso. Ela está ali à disposição de qualquer pessoa, mas essa qualquer pessoa pode ser uma pessoa incapaz e que esteja trazendo prejuízo, inclusive de ordem social, para a família. Lucinéia, e essa pirâmide na internet, já teve alguma reclamação no PROCON? Como chama? Telex Free. Telex Free, já ouviu falar disso? Alguém já reclamou ou não? Algumas pessoas já ligaram perguntando se a gente tinha algum tipo de registro a respeito dessa empresa. Como não se trata de uma relação de consumo, provavelmente nós não teremos mesmo. Mas existe sim, o que eu tenho conhecimento acompanhado pela mídia, existe uma avaliação do Ministério Público a respeito disso, até uma investigação acerca disso, tendo como base alguma base enganosa assim, a respeito dessa empresa, que ela leva mesmo a indício de ser as famosas pirâmides do passado, né? Então, realmente assim, via PROCON nós não
não temos nada, até porque não se trata de uma relação de consumo. Quando a empresa mantém contato com você e torna você um parceiro dela, na realidade é uma relação entre vocês mais contratual e não uma relação de consumo. No PROCON provavelmente não vai figurar. A lei o Código do Consumidor, a lei, ela preserva o contratante também num serviço de mão de obra, ou, por exemplo, num serviço autônomo, num serviço que não gera produto, e sim mão de obra? Prestação de serviço, você quer dizer? Por Sim. exemplo, um eletricista, um encanador, um pedreiro. Desde que a atividade dele seja uma atividade corriqueira. Então, mesmo que ele não seja um microempreendedor individual, por exemplo, mesmo que ele não seja uma empresa estabelecida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por analogia, até porque o Código ele diz o seguinte, fornecedor é toda pessoa que produz, que importa, que fabrica produtos e presta serviço, inclusive de ordem bancária. Então, a gente entende que por essa abrangência, cairia também os profissionais autônomos. Mas não é aquela pessoa que faz um bico, olha, trabalha com alguma outra coisa e faz um bico como encanador, um bico como eletricista. Ele tem que ter a atividade dele corriqueira e quanto mais desse tipo de serviço. Banco. Você falou uma palavra aí que me chamou a atenção. Teve um desvio de dinheiro numa conta, como já aconteceu várias vezes. Desvio de dinheiro em conta, depósito que não é acreditado. Houve um desvio. Quem fica com o prejuízo? O banco ou o cliente do banco? Todas as vezes que da prestação de serviço bancária ela existir uma falha e essa falha trouxer um prejuízo para o cliente, toda essa falha, todo esse prejuízo tem que ser arcado, suportado pela instituição financeira. E tem sido? Na maioria das vezes, os casos, quando não são resolvidos de forma amigável no judiciário, isso a gente verifica que é pacificado, é um caso pacificado. O banco, todas as vezes que ocorrer uma negligência, uma imprudência por parte da prestação de serviço e acarretar prejuízo para o consumidor, ele tem obrigação sim de arcar com esse prejuízo. Existe a lei das filas nos bancos. Existe. E essa lei, ela está sendo cumprida? O PROCON tem como fiscalizar isso ou não? Olha, aqui em Sertãozinho nós temos uma lei municipal que trata do prazo de permanência nas filas bancárias. A competência de fiscalização é da fiscalização de ISS. Concorrentemente existe a fiscalização do PROCON, como houve agora no ano passado, no finalzinho de 2012, em novembro nós trouxemos a fiscalização do PROCON aqui e foram visitadas algumas agências bancárias, todas elas foram notificadas, não tiveram autuação porque elas estavam cumprindo assim, aos 45 do segundo tempo, como a gente diz, né? Se o prazo era tantos minutos, necessariamente as senhas ali verificadas naquele momento estava em cima. Então não acrescenta foram... 3 aí, porque geralmente o árbitro dá 3 de acréscimo. Exatamente. Virou vice agora. Não, só quando é o Corinthians, né? 41. Quando é o Corinthians é 50. Só quando é o Corinthians, né? É verdade. Não, quando é meu São Paulo, ali é tudo certinho. Verdade. Né? Apito amigo corintiano, né? Exatamente. Mas... Até o PROCON, Ed, está denunciando. Até o PROCON está denunciando o apito amigo corintiano. É lamentável uma coisa dessas. Eu não concordo com isso, não. Eu também acho. Eu também acho. Mas é interessante o seguinte... Mas em relação às filas de banco, eu quero saber qual o tempo que a pessoa pode ficar numa fila de banco? Se não me falha a memória, 20 minutos em dias normais e em dias de pico, são os dias de pagamentos e pós-feriados, até 30 minutos. Então esse é o prazo regulamentar. Isso. Aí você entra no banco, pega uma senha, já tem a hora ali. Exatamente. Foi atendido na boca do caixa, fez o atendimento, tem a hora ali. Exatamente. Estourou esse tempo. Dirija-se diretamente, aqui no caso do Sertãozinho, dirija-se diretamente à central de atendimento ao cidadão, com o seu documento com a senha do banco, registra a reclamação que vai ser encaminhada para a fiscalização do ISS e os fiscais. É interessante isso, que as pessoas não entendem que tem essa necessidade da denúncia, assim, pode ser anônima? Não, não pode. Eu não posso estar na fila do banco e exigir a fiscalização ali no momento? Não. Eles precisam de provas para quê? Para que através daquela denúncia possa ser dirigida a fiscalização no local. E existe também o quê? Uma gradação de responsabilidade. Então tem uma denúncia inicial, ela vai acarretar o quê? Uma verificação. Uma denúncia, a reincidência dessa denúncia, um auto de infração, uma fiscalização, um auto de infração. Então se 10 pessoas no mesmo dia forem reclamar daquela mesma instituição, a possibilidade dela ser autuada é grandíssima, mas as pessoas precisam também tomar providências, né? Necessariamente precisam. Lucinéia, quais são os dias que equivalem aos 20 minutos e quais são das meia horas? Geralmente em dias de pagamento, dia 5, dia 10, que são os dias de pagamento, né? 5, 10 e 20, e aqueles posteriores
também aos feriados. E essa história, por exemplo, eu cheguei na boca do caixa, eu estava com a senha, aí o caixa pede minha senha, eu tenho que entregar ou não? Eu tenho que segurar? A senha é sua, a senha pertence a você. Se ele chamou a sua senha, ele pode conferir a senha e principalmente se já passou do prazo, você tem o direito. Se o caixa do banco não te devolver, você pode solicitar por escrito, até para a gerência, que ele dê para você por escrito o período que você permaneceu ali. Entendi. Então a pessoa tem que ficar marcando ele no relógio. Na verdade, se você pega a senha vai trazer um horário para você. Na hora que autentico o seu documento, necessariamente tem a data ali direitinho. Às vezes, algumas instituições trazem até a hora do atendimento, que sai ali vinculado para você. Tem esse documento, já faça a reclamação direto lá no ISS. O pessoal aqui em Sertãozinho tem feito a reclamação? Temos pessoas, Exercício de Cidadania aqui em Sertãozinho está de parabéns. Nós temos pessoas que têm por costume, todos os meses, se sofrer esse tipo de prejuízo, eles vão diretamente lá à fiscalização do ISS e fazem a denúncia sim. É que assim, esse número ele deve ser crescente. Então, se alguém fez, eu observei, olha, a sua atitude gerou esse tipo de consequência, puxa, isso deve contaminar, todo mundo deveria fazer. Passei do prazo, fui desrespeitado no meu direito, exija seu direito sim, utilize os mecanismos corretos e exija seu direito. Muitas vezes as leis não são cumpridas ou as normas não são cumpridas porque a própria população, por desconhecimento dos seus direitos, acaba não procurando, né, os órgãos competentes para que as coisas andem direito, né? É verdade. Infelizmente, o que acontece? Se eu estou numa fila de banco que ela está demorando 2 horas para me atender, se eu continuar reclamando na fila do banco às 2 horas, não vai resolver nada. Ficar ali reclamando não resolve. Exatamente. Se eu tomar a atitude de buscar o meio correto e exigir, muitas vezes o respeito ele deixa de acontecer. Por quê? Porque eu também não tomo nenhuma providência. Eu fico esperando alguém fazer, esse alguém fazer e a minha parte também. Verdade. Estamos falando com a Lucinéia Cardoso, aqui no República, um programa de interesse público acima de tudo. Nós vamos a um rápido e pequeno intervalo. Lembrando sempre que nós temos sempre o apoio aqui da GSS Brindes, do amigo Queijinho. A GSS Brindes fica na Avenida Egisto Siqueira e também de Estilo Móveis Planejados da família Vanzella. Fica lá na Alessio Maser, na Avenida Alessio Maser. Nós vamos para um rápido e pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Lucinéia aqui do Procon de Sertãozinho falando no República. Anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana, o açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana, combustível que move o carro, tudo de bom da cana, a energia sustentável, tudo de bom da cana, trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Desde pequeno, eu sempre contei com o carinho das pessoas, como o apoio dos amigos quando eu decidi ser modelo. Na primeira novela, eu contei com o apoio de grandes profissionais. No teatro, eu contava com o aplauso da plateia. Eu só não sabia que eu ia contar com uma força ainda maior. Da Abrali, que ajuda muita gente na luta contra o câncer de sangue. A Abrali é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, uma entidade sem fins lucrativos que dá um importante apoio às pessoas no momento em que elas mais precisam, a luta contra o câncer. Todo ano, milhares de pessoas no Brasil, homens ou mulheres, crianças ou idosos, ricos ou pobres, descobrem que estão com câncer. Poder contar com o apoio de uma entidade como a Abrali faz toda a diferença nessa hora e dá uma força muito grande. A Abrali oferece assistência psicológica, jurídica, orientação com médicos especialistas e criou diversos programas de apoio aos pacientes e seus familiares em todo o Brasil. Ela lutou pela criação de leis para garantir o acesso gratuito aos caríssimos medicamentos, exames e transplantes de medula óssea. Para continuar nesse valioso trabalho, ela precisa da sua contribuição. É muito fácil doar. É só acessar o site abrali.org.br, clicar no link
e fazer a sua doação, inclusive com cartão de crédito. Doe a quantia que você quiser ou puder. Ela já será uma grande ajuda para que a Abrale possa continuar ajudando quem está lutando contra o linfoma, a leucemia e outros tipos de câncer no sangue. Acesse abrale.org.br e faça a sua doação, porque nessa luta toda ajuda conta. Abrale 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Bip, bip. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Você já deve ter ouvido falar em medula óssea. A medula óssea, ela é rica em células-tronco. Por isso pode ser usada em transplante de várias doenças, como leucemia e doenças genéticas. A maioria dos pacientes não tem um doador na família. Por isso, procure o Hemocentro e faça o seu cadastro. Nos ajude a salvar uma vida. Faça a diferença. Muito bem, voltamos aqui no República. Nesse terceiro bloco, vamos entrar no assunto comércio eletrônico. Tem muita gente que hoje em dia está aproveitando esse momento aí, Laurente, para comprar, pegar o cartão de crédito, comprar através da internet. Mas o risco também é muito grande, né, Luciana? Com certeza. A comodidade do comércio eletrônico, ele traz alguns riscos? Sim. Por quê? Porque a dificuldade que eu tenho para reclamar ou para localizar a empresa, e muitas vezes o site ele me traz um meio de contato, apenas um telefone ou um e-mail, acaba deixando o consumidor numa posição muito vulnerável mesmo. Inclusive, até compras internacionais, né? Exatamente. Agora com o aumento do dólar vai diminuir um pouco essas principalmente compras. da China, né? Tem gente comprando coisa da China. Tinha muito produto que era viável comprar fora devido à balança comercial, a questão do dólar, né? O câmbio, o dólar baixo. Agora com o dólar mais alto já assusta um pouco, porque aí a hora que você pega lá a conversão, você vê que não vou comprar aqui mesmo, que aqui sai mais barato do que lá fora. Então, muita gente comprando no exterior. Tem gente que recebeu, tem gente que não recebeu o produto. Isso aconteceu? Teve denúncia? Teve reclamação no PROCON ou não? E a gente tem uma dificuldade muito grande no quê? Comércio eletrônico. Aí já vai até uma dica para os internautas. Sempre que você for comprar um produto no comércio eletrônico, antes de mais nada, verificar a procedência e verificar a idoneidade desse site. De que forma? Através, lá do nosso site do PROCON, realmente, em primeiro lugar, no www.procon.sp.gov.br. Lá nós temos várias prestações de serviço ao consumidor. Dentre elas, nós temos uma relação de sites que você deve evitar. Por quê? Porque tem indício fraudulento já ali verificado. Então o PROCON fornece essa lista de sites que você não deve comprar de forma alguma. Perigosos. Exatamente. E essa lista ela vai sendo atualizada conforme vão aumentando as reclamações desses fornecedores. Então, quanto mais temos demanda de reclamação daquele dado fornecedor, ele vai passar a ser incluso nesse cadastro. E é interessante também o quê? Comprei pela internet, antes de comprar, faça essa pesquisa, busque na própria internet orientação acerca desse site, jogue nas redes sociais, pergunta se ele cumpre prazo, se realmente existe esse site, se tiveram reclamações. Quanto maior o índice de reclamações, quanto maior condutas desabonadoras você observar pela internet, porque ela vai ser o seu parâmetro, o seu filtro também. Você evite esse site. E principalmente no Brasil, se eu for comprar no comércio eletrônico, primeiro eu vou dar preferência para aqueles sites que têm uma loja física. Então eu já tenho conhecimento que aquela empresa existe. Primeiro ponto. Segundo ponto, se for um site comercial, aquele que tem a extensão .com.br. Por quê? Porque o .com significa comercial, .br que ele está sediado, localizado no Brasil. Então a facilidade, nós temos o registro.br, que é um site na internet, www.registro.br. Esse registro.br é um site governamental que ele registra e cadastra todos os domínios, todos os sites que são vinculados na internet, que são brasileiros. Então significa o seguinte, você vai abrir um site de comércio,
Isso, no seu nome, Laurente. Então você vai lá colocar laurente.com.br. Se eu entrar no site registro.br e colocar o seu nome, a sua denominação, ele vai me trazer todos os dados da sua empresa. Inclusive, por exemplo, o CNPJ da sua empresa, e através do CNPJ eu acho o endereço físico, através do CNPJ na JUSESP, que é a Justa Comercial, eu acho, por exemplo, sócios. Então, a facilidade de acesso a essa empresa é maior. Aí no registro.br eu posso observar também o quê? É o microempreendedor individual. Está lá registrado um CPF. Lá consta se é idônea ou não a empresa? Na realidade não, ele só traz para você as informações, quando foi cadastrado, quando foi criado, se está ativo, se não está, e os dados referentes. Isso é importante, mas importante é essa lista do Procon, né? Isso, a lista do Procon ela é essencial. A lista, o site é confiável, se não está na lista negra do Procon. E interessante que a gente inclui esses sites, mesmo alguns deles ainda estando no ar. Então é importante a pessoa pesquisar, por quê? Porque o site pode estar no ar, pode estar funcionando e está lá incluso na nossa lista. Exatamente. E o que acontece quando ele está na nossa lista? Provavelmente ele não foi localizado nas reclamações que a gente encaminha. Provavelmente ele foi localizado, mas ele não se atentou à responsabilidade dele, ou não entregou produto, ou não devolveu o dinheiro, ou necessariamente ele pode estar fazendo parte de um inquérito policial ou civil. Então, é interessante a pessoa buscar? É interessante. Qual que é o site do Procon? www.procon.sp.gov.br. E dentro lá tem os elencados os serviços, você vai lá. Sites, evite esses sites. É uma bandeirinha vermelha lá especificada. Repete, evite esses sites. www.procon.sp.gov.br. .procon.sp.gov.br. .gov.br. Isso, lembrando também que no próprio site, para as pessoas que compraram pela internet, a gente tem a prestação de serviço da reclamação eletrônica. Então, no nosso site a gente tem também. Logo ali à esquerda, no menu à esquerda, tem um teclado de computador, onde está lá, reclamação eletrônica, atendimento eletrônico. Você comprou pela internet, você tem a facilidade de reclamar pela internet também via Procon. Então, você pode, entre as 10 e 16 horas de segunda a sexta, você pode registrar sua reclamação. Ali você vai se cadastrar, vai relacionar o que aconteceu, quem é aquele fornecedor, quem é aquele site, e o próprio Procon vai tratar virtualmente sua reclamação. Facilita muito, né? Teve muita gente que fez compra pela internet que insertou um produto muito caro e não recebeu o dinheiro. Olha, nós tivemos uma reclamação que foi muito grande, tanto via internet como também anunciado em TV, que foi a respeito do site Neon Eletro. O Neon Eletro, ela foi anunciada em várias redes de TV, né? E ela teve um problema muito sério, por quê? Porque ela vendeu produtos, a pessoa pagou via cartão, via boleto, e ela não havia entregado. Então, ela foi convocada pela Fundação Procon há pouco tempo, e numa reunião foi estabelecido algumas metas, algumas regras, e que eles deveriam cumprir com as suas obrigações. Então, alguns casos da Neon Eletro, no início, foram encaminhados para o judiciário porque eles não haviam cumprido as obrigações, e após essa reunião com a Fundação Procon, os casos que nós tivemos posteriormente, eles foram resolvidos, eles acabaram devolvendo o dinheiro ou entregando o produto à escolha do consumidor, mas acabaram resolvendo os problemas. Então, foi algo assim pontual e que gradativamente está entrando no eixo. Agora, aproveitando essa onda do comércio eletrônico, também aí são chamados os cupons, né? Os cupons eletrônicos de desconto. Ainda continua grande a reclamação com isso? Olha, o problema dos sites de compra coletiva, dos cupons de desconto, dos clubes de descontos, clubes de ofertas, diminuiu um pouquinho. Diminuiu por quê? Enquanto eu não tenho conhecimento de como isso vai me afetar, foi uma febre num primeiro momento. Então, muita gente participou de compra coletiva, de comprar desconto, de comprar cupom para utilizar. E hoje a gente tem, assim, teve uma certa queda, inclusive nas reclamações. Num primeiro momento, até mesmo por quê? Porque os órgãos de defesa do consumidor ficaram, assim, nós trabalhamos muito em cima, tanto a parte de orientação, quanto também cobrar a responsabilidade desses sites, porque são sites grandes e assim, é uma cultura que foi importada, principalmente dos Estados Unidos. Sites de compra coletiva e desconto nasceram lá, né, e vieram para o Brasil, e naquele primeiro momento foi um frisson. Hoje diminuiu bastante, e as empresas também passaram a atender especificamente os consumidores. Por quê? Quando eu tenho um problema com o site de compra coletiva, quem é envolvido?
tanto o site de compra coletiva, quanto aquele parceiro que anunciou, e quanto até mesmo se foi intermediado por um site de pagamentos, o PagSeguro, o Moip, aquele site também que recebeu o pagamento. Todos são responsáveis. Todos eles são corresponsáveis por todo o prejuízo do consumidor. Comprei, não consegui usufruir do desconto, não consegui ter aquele produto, aquela viagem, aquela prestação de serviço, todos eles são responsáveis em atender o consumidor. Interessante, né, a gente falar disso, porque muita gente ainda aproveita de fazer o uso da compra coletiva. Mesmo assim, parece que deu uma diminuída realmente nos casos, né? Nos casos. O que mais aparece no PROCON? Eu sei que é reclamação, você falou de telefonia, tem muita reclamação. Sim, bastante. Mas o que mais assim aparece ou que acaba aparecendo de reclamação no PROCON, que é uma surpresa para vocês assim a cada dia? Bom, ultimamente nós observamos o quê? Até cerca de uns 10 meses atrás, a maioria das reclamações, elas eram vinculadas à prestação de serviços essenciais, telefonia, energia elétrica. Energia elétrica principalmente, por quê? Pelos serviços agregados. Por exemplo, a facilidade de empresas que têm para vincular o pagamento de serviços deles nas contas de energia elétrica trouxe para a gente um problema muito sério. E esse problema sério ele foi até apreciado pelo judiciário em que sentido? Muitas vezes a pessoa tinha ali vinculado uma prestação de serviço, um pagamento, né? E ela deixava de pagar a conta de energia por causa daquele problema, daquele serviço contratado. E necessariamente ela tinha o serviço interrompido, o serviço de energia interrompido. Então, a partir daquele momento, o judiciário apreciando essa situação, ficou vedado para a companhia elétrica que corte o fornecimento de energia do consumidor por conta desses contratos acessórios, que a gente chama contratos acessórios. Então, eu tenho lá vinculado mútuo funerário, cartões de descontos, como forma de pagamento na conta de energia elétrica. Então, nesses momentos, o que acontece? A gente orienta o consumidor, quando há divergência desses contratos acessórios, a gente orienta o consumidor a buscar a companhia de energia elétrica, ela é obrigada a emitir uma segunda via da conta, exatamente, excluído essa cobrança não reconhecida ou controversa, e a pessoa vai efetuar o pagamento para evitar que tenha... Exatamente, para evitar que tenha o corte de fornecimento da energia elétrica. Eu recebi algumas ligações de pessoas dizendo que elas estão recebendo ligações em casa falando sobre isso, sobre cobrança vinculada. Prestador de serviço, prestação de serviço, por exemplo, parte médica, odontológica e outras coisas mais ligadas, né? Com forma de pagamento vinculada à conta de energia. A cobrança vinculada ao CPFL. Pode isso? É legal, não é? Olha, vincular a cobrança à conta de energia elétrica é possível, sim, é possível, mas é importante alertar as pessoas do que? Todas as vezes que eu recebo a oferta de um serviço vinculado à conta de energia elétrica ou qualquer outra que seja a modalidade de pagamento, é importante que a pessoa saiba o quê? Saiba questionar do que se trata, principalmente a área de abrangência e cobertura, porque quando se tratam de cartões de descontos, ele vai ser o quê? Ele vai ter vários parceiros. E esses parceiros, com a apresentação desse cartão de desconto, ele vai te trazer um benefício ou não. Então, você paga uma contraprestação, geralmente vinculada à conta de energia, né? Quando você autoriza. E dessa contraprestação, você pode usufruir de benefícios junto aos parceiros daquele cartão, daquela empresa. O problema é que, quando você faz essa contratação, a pessoa não se atenta ou ela não revela para você que todos os parceiros, ou a sua maioria, não estão aqui sediados no município. O que significa isso? Ela deixou de te dar uma informação que seria essencial para a contratação. E lembrando também que se isso acontecer via telefone ou se você for abordado na rua, toda contratação fora do estabelecimento comercial me dá o prazo de 7 dias de reflexão para que eu possa cancelar. E se tiver pago qualquer valor acerca disso, eu tenho o direito de ter esse dinheiro de volta, entendeu? Então nenhuma empresa pode se opor a esse cancelamento. Tá, mas e se a pessoa fez isso, foi... no momento assim de que achou que era importante, necessário, achou que era interessante. E só depois ela aí daí 2, 3, 4, 5 meses ela resolve parar. É automático? Ela precisa solicitar isso para a empresa, geralmente tem um meio de contato, se foi via fone, lá na própria conta de energia.
Bom, toda empresa, se ela vinculou um contrato na conta de energia, ela tem que trazer ali pelo menos um telefone de contato, ou tem que ter a razão social dela para que a pessoa possa ter esse contato. Mas tem que ter, Laurente, por quê? Porque se você contratou o serviço, a empresa é obrigada, dentro de um prazo, a remeter o contrato. Isso é uma lei paulista, que ela é obrigada a remeter o contrato à residência da pessoa, entendeu? Mas nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você quer descontratar um serviço da telefonia, serviço de televisão paga, é uma burocracia, é um empurra daqui para lá, ó, pera só um minutinho, a senhora vai falar no número tal, joga para outro, joga para outro, e vai enrolando, cai a linha. Bom, isso vai enrolando. Em relação à telefonia... O que tem que fazer quando começa essa enrolação? Em relação à telefonia ou TV por assinatura, primeiro caminho, melhor caminho que tem. Você registrou, você tentou fazer o seu cancelamento, não conseguiu? Lembrando que aqui em Sertãozinho nós temos tanto a operadora de telefonia, a Vivo Telefônica, nós temos loja física dela aqui, a NET também temos. Então as empresas que têm loja física no município, o melhor caminho é ir pessoalmente. Registrou seu protocolo de atendimento, acionar a Anatel. 1331 é o número da Anatel. Por quê? Porque a Anatel é a agência reguladora, a obrigação dela intervir sempre que houver o quê? Um descompasso entre a contratação, a operadora que é a contratante e o consumidor. Toda divergência ela deve ter sim noticiada à Anatel, que é a responsável por tratar isso. Isso falando de telefonia e canal de televisão. Exatamente. Mas e esse caso aí Nesse caso dessas empresas... Oferecimento de serviço. Isso, nessas empresas, quaisquer que sejam, essas diversas, se ela não trouxer um telefone de contato, a pessoa pode, com a conta dela de telefone, aliás, conta de energia, e se dirigir direto ao posto de atendimento da CPFL, pedir a exclusão da conta. Feito essa exclusão, ela vai pedir também a inibição de lançamento na conta de energia elétrica, ou seja, ela vai informar para a CPFL que ela não mais autoriza o lançamento dessas cobranças na conta dela. Posteriormente a isso, se ela não tem esse meio de contato, ela pode se dirigir ao PROCON e a gente registra a reclamação, porque a maioria dessas empresas, ela tem lá especificado, pelo menos a razão social dela, e grande parte já está registrada no nosso atendimento PROCON. É importante também lembrar, Laurente, o quê? Toda empresa desse tipo de contratos não existe prazo de fidelidade, nem pode existir. Eu tenho o direito de cancelar a hora que eu quiser. É uma prestação de serviço que só existe fidelidade, como por exemplo no caso da TV por assinatura ou telefonia, quando houver benefício agregado. O que significa isso? Você foi lá e contratou um serviço de telefonia móvel e você teve a cessão gratuita ou subsidiada de um aparelho telefônico. Ou você teve na contratação de serviço de telefonia fixa a tarifa de habilitação do serviço gratuita ou parcelada ou com qualquer tipo de benefício. Aí sim eu posso, teoricamente, exigir um prazo de fidelidade? Sim. Caso contrário, todos os contratos têm livre acesso de ir e vir. Eu posso cancelar a hora que eu quiser. Agora rapidinho mais uma pergunta para você, Lucinéia. Já estamos chegando ao fim do República. Planos de saúde, como está a fiscalização? Bom, no caso dos planos de saúde, o que a gente tem orientado aos consumidores? Na grande maioria das vezes, qualquer divergência, num primeiro momento, a gente está buscando o quê? A parceria com as agências reguladoras, no caso, a ANS. Então, tem o telefone da ANS, que a gente encaminha, que é o 0800 701 9656. Ligar diretamente para a ANS em razão de o quê? A divergência maior que a gente enfrenta são os prazos de atendimento, principalmente existe uma resolução da ANS que determina esses prazos de atendimento que não podem ser inferior a 7 dias úteis a 21 dias úteis, e se tratando de consultas normais até procedimentos de internação, até 21 dias úteis, urgência e emergência de imediato. Mas fazendo uma ressalva, esses prazos são aplicados sempre que eu escolho a modalidade médica, não o profissional. Se eu escolher o profissional, eu tenho que estar me adequando a agenda daquele profissional. Por quê? Porque se todo mundo preferir o médico X e não o Y, o X vai ter N pacientes para atender, o Y não vai ter ninguém. Então, se eu não escolhi o profissional, escolhi a modalidade médica, todas as operadoras têm que seguir o prazo definido pela ANS, que é de, no mínimo, 7 dias úteis a 21 dias úteis. Lucinéia, muito obrigado pela sua visita, você é muito simpática, muito agradável e muito gentil com a nossa equipe, muito obrigado. Repete para nós o site do PROCON, por gentileza.
O site do PROCON é o www.procon.sp.gov.br. O telefone da Anatel. De contato da Anatel. O telefone da Anatel 1331 para todos os serviços de telefonia fixa, móvel e TV por assinatura. O telefone do PROCON, para tirar dúvidas. Nosso telefone é o 2105-1004. 2105-1004. Isso, e o da Agência Nacional de Saúde, que a gente tratou agora a respeito dos prazos, o 0800-701-9656. Qualquer dúvida, qualquer necessidade para esclarecimentos, o PROCON atende aonde? Nós atendemos ali junto à Central de Atendimento ao Cidadão, de segunda a sextas-feiras, das 8h30 às 11 da manhã, das 13h30 às 16 horas. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tivemos aqui com a Lucinéia Cardoso. Ao lado de Ed Nascimento, nós fizemos hoje mais um República, né, Ed? Sim, eu agradeço, Laurente, aqui mais uma vez estar aqui no República. Um abraço a você que acompanhou, né? Hoje a gente tirou muitas dúvidas, realmente, sobre o PROCON e com certeza tinha mais assuntos. O importante disso tudo, Ed, é lembrar o nosso consumidor, lembrar o cidadão comum que nós temos os direitos. Direitos que nós, a maioria das vezes, não conhecemos. Para a gente conhecer os nossos direitos, Código do Consumidor. E toda empresa ela tem que fornecer o código do consumidor para o cliente. E, inclusive no site do PROCON, nós temos acesso ao Código do Consumidor. O Código do Consumidor traz todos os direitos que uma pessoa comum, um cidadão comum, quando faz uma compra, traz todos os direitos. E é bom se atentar, na hora da compra de um produto, do regulamento, do contrato. O que está especificado no contrato? Para você não comprar gato por lebre. Né? Principalmente quando se faz propaganda e essa propaganda pode ser enganosa. De repente a propaganda no jornal, no panfleto é maravilhosa, mas chega lá o produto não corresponde àquilo que está no panfleto, né? E aí é onde que você entra, né, tendo os seus direitos. Portanto, em qualquer dúvida, qualquer necessidade, 2105-1004. Esse é o telefone do PROCON. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 11h, da 1 até as 4 da tarde. 1h30 às 4 da tarde. 2105-1004, telefone do PROCON. Site www.procon.sp.gov.br. Um abraço, Ed, um abraço, Lucinéia. Chegamos ao final do nosso República com apoio de Estilo Móveis Planejados. Estilo Móveis Planejados fica na Avenida Alessio Maser. Estilo Móveis Planejados conosco, junto com GSS Brindes. GSS Brindes, tudo em brindes você tem na GSS Brindes do amigo Queijinho, lá na Avenida Egisto Siquieri. Obrigado pela sua audiência em mais um programa. Obrigado a todos que acompanharam o República. O República é um programa de interesse público acima de tudo. Fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um entrevistado. Um abraço e até lá.